Está travando, eu acho. Mas vamos ver que ela está travando. Oiê, Oi. Opa, primeiramente eu queria pedir desculpa, a internet travou. Infelizmente, ao imagina, vivo, às vezes acontece isso, mas se acontecer de novo, a gente entra de novo e continua, me desculpe. Mas eu imagina. queria que você continuasse falando. Eu perguntei se você já deu aula em sala de aula também, e você estava falando, aí cortou. Ah, é, daí na época da pandemia eu dava aula no ensino fundamental e no ensino médio. Daí, como tinha pouco professor, eu já cheguei a dar aula de inglês, de biologia, de projeto de vida, de tecnologia e inovação, de sociologia, que era a minha área, de história e filosofia. Depois eu passei a dar aula só no ensino médio, lá na Escola Plínio, em Tietê. Eram todas escolas públicas, sempre dei aula em escola pública, nunca dei aula. Embora eu dei aula em faculdade particular, como professora eu sempre atuei na escola pública. E eu acho que a escola pública também devia ser muito valorizada, porque eu acho que ela é a base da democracia. Uma escola pública de qualidade para todos é sinal do desenvolvimento da sociedade e da nossa economia também, né? E realmente é muito importante, né? E eu queria até te perguntar, você que é professora, principalmente em São Paulo, claro que é algo que está rondando no Brasil, São Paulo, como você vê esse crescimento das escolas cívicos militares? Você acha uma coisa boa ou ruim? Eu acho uma coisa ruim, eu acho, sinceramente, eu acho um retrocesso muito grande, porque agora na minha pesquisa de pós-doutorado, eu estou estudando muito sobre os países que têm uma escola pública de qualidade. Está na contramão, assim, do que é uma escola hoje, né? Do que tem que ser uma escola hoje. Eu não concordo. E aqui em São Paulo tem o projeto do governador Tarcísio, né, de privatizar as escolas e as outras transformar em escola cívico-militar. Eu não concordo. Eu acho que realmente é um retrocesso. Eu acho que o governo devia se preocupar em dar em dar uma qualificação aos alunos para lidar com a tecnologia, para lidar com a inteligência artificial. Eu acho que o projeto era para estar para frente. E essa questão de escola militar é algo que se vê para trás, assim, né? Porque, graças a Deus, a gente conseguiu sair de uma ditadura, né? Então, eu acho que é um retrocesso. Sim, eu também concordo. E, infelizmente tem em São Paulo, em Minas, o Tarcísio e o Zema estão disputando qual, qual que vai ser o pior governo, porque os dois, infelizmente, eles têm essas ideias. Eu já pesquisei e, e, e já falei muito sobre isso também. A ideia de colocar um militar na sala para hastear a bandeira, para ficar vigiando aluno, para ficar vigiando roupa de aluno, se a menina se está ou não com o cabelo preso ou com o cabelo solto, e pagar até R$ 9.000 para o militar fazer isso, e continuar pagando para o professor o salário que está pagando, e sendo que o problema do Brasil não é, quer dizer, da educação não é disciplinar, é estrutural. Infelizmente, eles Exatamente. não conseguem entender isso. Mas você acha que a educação do Brasil, você acha que vai melhorar o futuro? Você vê um futuro na educação com bons olhos, igualzinho outros países fizeram, Eu outros países vejo ou não? Eu vejo em termos de potência, não em termos de realidade.
Em termos de realidade, o que eu percebo assim é que a nossa política, quem detém o poder para continuar sempre no poder, né? E para reproduzir uma lógica que é colonial ainda, sabe? Quer que o cidadão produza mão de obra barata. Então, não é uma escola que realmente forma para o futuro, né? Não é uma escola que realmente qualifica os alunos para lidar com o mundo que a gente tem hoje, mas eu acredito na potência da educação. Eu acho que ela pode ser realmente transformadora, né? Tem exemplo de países que investiram na educação, na qualificação dos alunos e dos professores também, que a sociedade se desenvolveu também na economia, né? Agora, assim, eu acho que no Brasil ainda tem uma. Eu lembro que eu ficava indignada no interior quando falavam, tipo, coordenadores, falavam diretores, aluno da escola pública não vai para a universidade. Se quer ir para a universidade, tem que ir para a escola particular. Mas não, isso é um direito. O aluno da escola pública tem que ir para a faculdade se ele quiser, e a faculdade não, a escola tem que dar a base para que ele seja o que ele quer, né? O que ele quiser. Se quiser ir para a faculdade fazer direito, ou se quiser um curso técnico, a escola é um direito, a escola pública tem que dar, né, subsídios para que os alunos se desenvolvam. Sim, não, pô. É super importante você falar isso, porque o professor, o claro que você já trabalhou em vários lugares, você vê o que realmente precisa, porque o professor, ele acaba sendo um professor, ele acaba sendo um psicólogo também, porque ele acaba ouvindo coisas, muitas vezes, uns problemas que os alunos têm, porque eles enfrentam fora, e isso aí também precisa falar, né? Mas Exato. nisso tudo, eu quero te perguntar, o que mais você aprendeu com os seus alunos? O que você aprende com eles? Eu aprendo bastante, viu? Principalmente na escola, quando eu dei aula na escola pública. Porque isso que você falou, você tocou num ponto muito importante. Eu até escrevi uma vez um artigo sobre isso. A escola precisa ter um suporte psicológico também, porque a gente, como professor, a gente também não tem qualificação para atuar como psicólogo. E assim, na pandemia, como eu trabalhei logo depois da pandemia, a gente teve muitas alunas que ficaram em casa também, que sofreram abuso, violência doméstica. Teve, a gente teve muito aluno também que perdeu o ente querido e que ficou meio desestabilizado emocionalmente. E foi um período difícil porque a gente não sabia o que fazer, mas cada história do aluno que eu tive contato, para mim é um aprendizado também muito maior do que até o acadêmico, científico, sabe? Porque é contato ali com a vida real mesmo, né? E cada história, assim, por mais que fosse dolorida, eu aprendi a ser humana, eu aprendi a ser acolhedora, aprendi a ouvir e a considerar a dor do próximo, sabe? Mas eu tive aluna, mas eu me senti muito impotente. Aprendi também o quanto a gente é impotente, sabe? Porque a vontade, há muita vontade de fazer muita coisa, mas há sempre barreiras, né? Parece que todo o sistema dificulta. Eu tive uma aluna, por exemplo, que ela virou e falou assim:
Por favor, Por professora, favor, professora, pega a minha guarda, eu pega não a minha consigo guarda. mais Eu não viver consigo mais viver no ambiente que no eu ambiente que eu vivo. Minha mãe morreu, vivo. Minha mãe minha morreu, madrasta me minha madrasta espanca, meu me pai não faz nada. espanca, meu pai Eu, não faz nada. eu te juro que ouvindo Eu te isso, juro que minha ouvindo vontade isso, era minha adotar. vontade Eu queria era ver adotar. Eu mesmo queria ver mesmo como é que eu podia como é que fazer. eu podia fazer. E daí E daí falei com falei uma com uma professora que eu professora que eu estava estava estudando, que eu estava estudando, que eu estava entrevistando, entrevistando, que ela é que da ela é da Estônia. E a Estônia. Estônia E é a um país Estônia é um país pequenininho que é pequenininho que é considerado considerado a melhor a educação melhor do mundo. educação do mundo. E daí ela Daí falou: ela falou: Mas por que você Mas não por que você adota? não O adota? governo O não te governo não te ajuda? ajuda? Porque lá, por Porque lá, por exemplo, ela exemplo, poderia ela poderia adotar adotar e o governo e o dá governo um dá dinheirinho um por dinheirinho mês, por assim, mês, para assim, ajudar para ajudar na na subsistência subsistência da da criança ou criança do ou do adolescente. adolescente. E ela disse E que ela lá era um disse que bom lá era um bom suporte até. suporte até. Então, isso, Então, essa isso, forma essa de forma de dificuldade, assim, dificuldade que assim, eu tive que eu de, tive de, no meio da no meio pandemia, da mal ter pandemia, mal ter certeza se eu ia certeza se eu ia conseguir conseguir sobreviver sobreviver financeiramente, assim, com saúde financeiramente, assim, com saúde financeira, financeira, estabilidade. estabilidade. Eu e minha Eu e minha filha, filha, num lugar que num seja lugar que mais seja mais humano, humano, que tenha até uma que tenha até educação uma mais educação mais desenvolvida, desenvolvida, o próprio o Estado próprio Estado ajuda, dá o ajuda, dá o suporte, suporte, Bom, né? né? sim. Foi até bom você tocar, né? Porque uma professora amiga minha que dá aula em escola particular, ela estava contando sobre uma aluna que segundo ela sofria, era espancada em casa. Aí ela disse para mim, ela trabalha em escola particular, né? Ela disse para mim, eu queria fazer alguma coisa, mas só que eu sou isso aqui e eles é isso aqui. E então quando você ouve a aluna falar que você podia adotar ela, você tipo que queria fazer por ela e queria fazer por outras também, por outros alunos, mas você não consegue. Parece que você está com as mãos e com os pés amarrados, entendeu? Agora, antes de continuar, eu queria lembrar o que é importante, essa entrevista ela vai para o YouTube, depois vai ficar aqui, mas respeitando sempre, se alguém quiser fazer uma pergunta, é só deixar aqui que eu passo para você. Porque na Eu, contramão disso tudo, tivemos 2018, eu acho que foi nesse ano que eu comecei, que é a matérias que é algo que você trabalha, as fake news. Eu acho que em 2018 é algo que você estudou e você conhece mais que eu, mas em 2018 eu conheci que era fake news, porque a fake news naquela época, hoje em dia ainda é assim. Mas, cara, quanto que é mentira parece verdade, né? Então você às vezes pega uma notícia e eu li o livro no caso, aquela mulher que candidatou a vice do Haddad, a Manuela Dávila, e eu lendo o livro dela, as fake news, e eu lembro, cara, eu vi isso aí no Facebook e achei que isso aqui era verdade, e ela indo desmentindo as fake news. Falei, caramba, como parece verdade. Mas o ponto que eu quero tocar em você, que você trabalha com isso, você como professora, em 2018, que eu lembro, tipo, eu, na época que eu estudava, a gente sempre teve aula sobre educação sexual. E foi algo tão importante que as meninas, elas não engravidaram, e muitas vezes é um assunto que muitas vezes as famílias têm medo de tocar. Obviamente, a educação sexual, cada faixa etária tem uma idade para cada faixa etária, e a gente ali no ensino médio, a gente teve essa aula explicando, e muitas vezes coisa que a gente não sabia, o professor explicava ou ia da palestra. Mas o que eu quero tocar no ponto com você, em 2018 principalmente, eles falaram que na escola tinha esse negócio de kit gay, que eles estavam influenciando os alunos a ser isso. E eu queria te perguntar, você ouviu falar disso? Você viu isso em alguma escola? Ou realmente isso tudo é uma mentira?
aí sobre a área que você trabalha, sobre a fake news. O que, tipo, o que é verdade e o que é mentira sobre esse assunto? Eu queria que você abordasse para mim o que é e o que não é. Lógico, foi Lógico, foi 2018, 2018, a época da a época mamadeira da de mamadeira de piroca, né? piroca, né? Exatamente. Então, Exatamente. foi, na Então, verdade, foi, na para mim, verdade, onde para mais mim, eu vi onde o mais boom eu vi das o boom fake das news, fake news, né? né? Tinha o Tinha o MBL também que MBL também fazia que uma fazia campanha uma contra a campanha escola, contra a escola, a favor da a favor da escola, escola, contra a escola sem contra a escola sem partido. partido. Desculpa. Desculpa. E E eles eles também também censuraram o Queer censuraram o Queer Museu, Museu, né? né? Tinha um Tinha museu um museu com com obras mais obras mais avançadas, assim, em avançadas, termos assim, de em termos gênero, de eles gênero, eles também também invadiram e invadiram e foi uma grande é uma grande mentira, né? mentira, né? Para, na Para, na verdade, verdade, depreciar o depreciar o Haddad, Haddad, colocar medo em colocar todo medo em todo mundo mundo e e abrir campo para o abrir campo para o Bolsonaro ganhar com Bolsonaro esse ganhar com esse discurso também discurso também moralista, que é moralista, que é altamente altamente hipócrita, né? hipócrita, né? E, E, e nisso a e nisso a Manuela foi Manuela foi uma das que mais, uma das uma mulheres das que mulheres mais que mais sofreram sofreram violência violência política, né? política, né? Naquela Naquela época, época, principalmente. principalmente. Ela abriu até Ela um abriu até um instituto, e se instituto, fosse e se fosse você, você, para falar de para falar de toda a toda a violência que ela violência que ela sofreu, tanto sofreu, tanto digital e digital até e até presencial também. presencial também. E E é é engraçado porque engraçado porque as pessoas as perdem pessoas perdem completamente a completamente a dimensão, né? dimensão, né? Eu lembro que Eu lembro teve que a teve a manifestação Ele manifestação Não, Ele Não, e eu e fui, eu e estava fui, e super estava super bonita. bonita. E meu pai, que E era meu super pai, que era super bolsonarista, bolsonarista, postou um monte de postou um monte de foto de umas foto de umas mulheres mulheres nuas, outras nuas, outras fazendo, fazendo, defecando assim no meio da defecando rua. Falei, é assim no meio da nada, olha rua. Falei, é aqui nada, o olha que aqui tinha na o que tinha na manifestação. manifestação. E eu fui com a minha filha Eu fui com a minha filha pequenininha, pequenininha, Uhum. não era não nada era nada disso. disso. Foi uma Foi lavagem uma lavagem cerebral. cerebral. Mas uma vez eu Mas vi um uma vez eu vi professor um professor falando, falando, na época, na época, da da televisão, televisão, que que as as pessoas, segundo pessoas, uma segundo uma pesquisa daquela pesquisa época, daquela época, acreditavam mais que a acreditavam mais que a novela era novela era verdade verdade e o e jornal o era jornal era ficção, ficção, sabe, do que sabe, do que vice-versa. vice-versa. E acho que E hoje, às acho que hoje, vezes, às isso vezes, também isso passa também para as passa para as redes, né? Às redes, vezes né? Às não, vezes não, sempre. sempre. As pessoas As pessoas acreditam no que acreditam no quer, que quer, por mais que por seja mais que óbvio seja que óbvio que seja seja uma uma ficção, uma ficção, uma mentira. mentira. Sim. É importante você falar, mas eu queria te perguntar como que a gente faz para a gente identificar uma fake news, uma notícia. Óbvio que a gente recebe notícia, a gente não pode ir passando, mas como que a gente faz para a gente identificar uma notícia falsa ou verdadeira? A gente A entra na gente entra agência de na agência de checagem. checagem. Tem várias Tem várias agências de agências de checagem checagem que que são são confiáveis. confiáveis. Então, eu Então, acho que a eu acho melhor que a melhor coisa coisa é ir é ir pesquisar numa pesquisar agência de numa agência de checagem. checagem. E se a E gente se a gente joga joga também também no próprio no próprio Google, às Google, vezes às sai vezes já sai já se é se é mentira, mentira, aqueles sites aquele também site Fato ou também fato ou Boato. boato. Não, não por sim, porque o pessoal que está ouvindo, eles têm que saber que uma notícia que recebe em um grupo de WhatsApp não é para ficar compartilhando, porque realmente tem que checar. E essa Sim, eleição do Bolsonaro aí, a de 2018, ele foi muita esperteza da parte dele, porque uma coisa, a família, né? Tipo, a gente que no caso, a gente não apoia esse cara, a gente faz. A gente é a favor da família. Nós amamos a nossa família. Mas só que ser a favor da família
não tem nada a ver com isso, entendeu? E então eles Exato. deram desculpa que também ia acabar com o crime, e a senhorinha ou a mulher lá que tem o celular roubado, aí vai falar, não, eu vou votar nele que vai acabar com o crime, porém usando de falácia, de mentira, porque o sistema mesmo, eles não querem acabar com o crime, é verdade que não é interessante para eles, né? Isso também é importante falar, entendeu? Como que você vê o Brasil hoje? Tá melhor do que estava? Ou você acha que, mesmo melhorando, tem muita coisa a melhorar ainda? Ah, eu acho que a gente tem bastante coisa a melhorar, né? Eu acho que o fato de a gente não ter um governo de extrema direita, né, que nem está nos Estados Unidos, por exemplo, dá mais espaço para a gente poder ter esperança de mudança, de transformação. Mas daí também não é só o Brasil, é o mundo inteiro, né? Se a gente for pensar bem. Diz que o mundo nunca teve tanta guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Então a gente está numa realidade bélica muito forte, em termos globais também, né? Eu fico pensando, o mundo é regido por um monte de figuras assim violentas, retrógradas, meio insanas, né? O que é aquele Milei também na Argentina, o Trump. Como que a nação mais rica, poderosa do mundo pode ser liderada com uma pessoa daquele naipe? Não tem sensibilidade, altamente ignorante. Como disse, infelizmente, né, eu acho que o, o pessoal, que o pessoal tem para, no caso, ir escolher extremista é uma coisa incrível. Eu tenho uma professora ela falou na fala de aula gente, se vocês conhecer o que foi a ditadura, vocês nunca colocam vota para colocar um ditador no poder, não. Então, essa professora de língua Exatamente. portuguesa, ela me ensinou muito, porque um cara que defende a tortura, entendeu? Ele é um cara que fica a favor de ditador. E desses caras também que falam a ditadura hum, não foi bem assim. Primeira coisa, eles não ganham nada defendendo ditador. E segunda coisa, existe documentário provando, existe documento provando o que foi, né? E mesmo assim eles falam que não foi assim, entendeu? Como que obviamente que no caso a sua área pode não ser exatamente isso, mas só que eu vou te perguntar de um cara que ele também abrangeu todas as áreas e na minha visão é um cara importante. Eu não sei para você, você pode ser sincero e expressar sua opinião. Na sua opinião, qual a importância de Paulo Freire para a educação? Ai, que linda a sua pergunta. Eu acho que ele é o mestre, sabe? Ele é incrível. Desde da minha história com a educação que eu te falei do NTC, que eu trabalhava na época da graduação, todo o nosso projeto era pautado na pedagogia do Paulo Freire. E o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, dialoga demais com a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, que também fala, né? A gente também é espectador, a gente também pode mudar essa realidade. Eu acho que de todos os grandes pensadores teóricos, ele é o melhor. Eu acho, porque eu acho que
É tranquilo da gente ler, é acessível, não é aquele linguajar altamente erudito que acaba falando com uma casta. Tem um método que é maravilhoso, e não é à toa que ele é o educador mais famoso do Brasil e mais citado Sim, academicamente. sim. É muito importante falar de Paulo Freire até pelos que criticam ele, porque até Harvard estudou ele para países de língua inglesa, principalmente países capitalistas. São países que respeitam a trajetória de Paulo Freire, entendeu? E muitas vezes uma turminha aqui no Brasil tenta desmentir, porque, tipo assim, eu tinha um professor que eu era até amigo dele. Aí eu perguntei, por que você não gosta de Paulo Freire? Eu não gosto de Paulo Freire porque o Paulo Freire era esquerdista. Eu falei, caramba, mas você não gosta dele porque ele é esquerdista e não pelo modo de ensinar ele, dele era ruim. Então, tipo assim, eles, a mão 99%, se o Paulo Freire fosse um cara de direita, eles achavam, pô, o jeito, o, 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 o cara é foda, a pedagogia do cara é melhor, mas como ele é sempre um cara de esquerda que realmente ensinou, que um cara que realmente quis ensinar, entendeu? Que realmente quis ensinar de verdade. E eles não, não deixaram ele ensinar e não deixaram que esse modo de ensino fosse colocado no Brasil, é importante falar, entendeu? Então, Paulo Freire significa isso com as suas palavras e muito mais, entendeu? É realmente o patrono da educação. Mas agora eu quero que você fale para mim e conte tudo. Como foi trabalhar esses 2 anos no Terra Jovem e possivelmente ano que vem, se você quiser, você vai voltar. Você já conhecia o Gerard antes. Fala um pouquinho como foi trabalhar esse ano, que eu estava lá, eu vi, e como foi trabalhar ano passado. Como surgiu o convite também, tudo. Conta para mim. Eu adorei, assim, não conhecia o projeto, conhecia só da televisão, né, por conta da divulgação do Sebastião Salgado. E para mim foi uma honra também conhecer vocês, poder ter feito desenvolvido essa atividade. O Gerard eu conheci na época que eu estava no mestrado, lá na PUC, quando eu consegui a bolsa de mestrado. Uhum. Ele fazia doutorado e eu fazia mestrado. Daí ele começou a fazer, e coincidentemente ele também tinha feito os trabalhos no núcleo de trabalho comunitário da PUC. Então a gente conhecia um monte de gente em comum. Aí ele fez um projeto meio parecido com o Terra Jovens. Não é na mesma linha, mas também não é igual, não é uma reprodução assim. No que era chamado Projeto Politudes para os Jovens de Osasco. E daí foi super legal também. Eu fiz acho que umas 2 edições e depois ele começou a trabalhar no projeto Terra Jovens, do projeto Terra. Daí ele me chamou no ano passado. Eu adorei, tipo, tem pessoas que eu considero assim, meus amigos até hoje, como a Vicky, sabe? A Gabi. Então, foi uma experiência maravilhosa. E o Teatro do Oprimido também é muito legal, né? O ano passado e esse ano, o que sai de tema para debate, para reflexão, o que brota daquela oficina, assim, é muito rico, é muito frutífero. Eu até falei pro Gerard que nessa próxima a gente precisa de mais tempo, porque tem muito tema para debate.
A gente precisa ter A gente mais precisa tema, ter mais porque tema. vocês Vocês trouxeram um monte trouxeram um monte de de situações assim situações super assim super importantes para a importantes para gente a gente construir uma construir uma reflexão. reflexão. Então, eu acho Então, eu que acho que o futuro o está aí, futuro aí está onde eu aí. vejo Aí onde eu vejo esperança, sabe? esperança, Por sabe? isso que eu te Por falei isso que que é eu te tão falei que é tão especial para mim especial para essa mim essa oficina oficina. e esse E método esse do método teatro do do teatro do Augusto Boal, Augusto porque eu Boal, acho porque eu que é acho aí que que é está aí que está as as possibilidades da gente possibilidades da pensar gente um pensar mundo um mundo diferente diferente e atuar, e né? atuar, né? Ensaiar E para a ensaiar para a transformação transformação da da sociedade. sociedade. Sim, você, até eu vi né, que você disse pro Gerard que só tinha uma reclamação. Infelizmente, a oficina poderia ter durado mais. E realmente podia. Eu conversei com o Gerard e com o Thiago, porque a sua oficina todas as oficinas ótimas, a gente aprendeu, mas sua oficina foi a que eu mais gostei, a que eu mais identifiquei, por quê? Porque eu já fiz oficinas de teatro, eu já fiz curso de teatro. E ali, eu até estava no teatro, parece que eu revivi esse teatro e com a turma nova. E tipo, você ali criou a situação, foi muito da hora para a gente elaborar o tema, entendeu? Então a gente elaborou, a gente fez, entendeu? A gente criou o problema aí no caso você incentivou a gente a criar solução também para esse problema, um resolvendo o problema do outro, que é muito importante. E eu achei que tão, tanto a gente quanto os outros foi bastante criativo. Quando tipo, você conheceu as duas turmas no passado e essa, eu vou te perguntar, quando você vê esses jovens assim, tipo, dispostos a ter ideia assim, de resolver esses problemas, você vê uma esperança no futuro? Eu Eu vejo, vejo, vejo vejo bastante, sinto. bastante, Na sinto. Na verdade, é o verdade, que é o que me dá uma me dá uma revigorada de revigorada de esperança, esperança, porque porque ai, é muito é muito diferente, né? diferente, O né? teatro é O bem teatro é bem diferente da diferente da televisão, das televisão, das redes. redes. Então, a gente Então, a gente poder poder atuar atuar a a transformação do transformação do mundo mundo e as e as ideias que saem ideias da que saem cabeça da de cabeça de vocês também vocês é também muito é muito legal, legal, porque porque não é uma não é uma produção de produção de conhecimento conhecimento teórico, teórico, é uma é uma produção de produção de conhecimento conhecimento orgânico. orgânico. E isso é muito Isso é muito especial. especial. Quando a gente estava criando a nossa peça sobre os travestis que se prostituem, aí no caso ia ser dois meninos e duas meninas. Só que as meninas falam pra gente, ó, vai ser só vocês. A gente não vai, não. Mas aí a gente questionou, uai, por que vocês não vão? Aí elas realmente mostrou pra gente que geralmente acontece muito ao contrário, entendeu? Homens fazerem isso com mulheres. E ali elas representou com a gente ensinando o preconceito de mulheres com os homens. Eu acho que ali eu principalmente, eu acho que você olhar o mundo pela ótica de uma mulher é muito importante, porque é bom até falar, porque tem coisa que mulher sofre, que, tipo, certo preconceito, algumas situações que o homem nunca vai sofrer, entendeu? Então, tipo assim, eu vendo aquilo, realmente eu já tenho essa educação do. Claro que o rap, ele realmente moldou muito meu caráter, mas eu pude refletir ainda mais sobre essas situações, entendeu? E quando eu vi eles fazendo ali, tipo, eles sendo resilientes, porque é até interessante eu falar com você, eu até fiquei com medo de algum aluno ter uma resistência, entendeu? Eu vou te falar, Aham. eu fiquei mesmo, porque depende muito da criação do pai e mãe.
algum aluno tipo, fala assim, não, eu não vou fazer, eu não vou interpretar isso, não vou interpretar esse papel, eu não vou trabalhar desse jeito, entendeu? Porque eu sempre aprendi que, tipo, arte é arte, e isso é muito bom de você respeitar, entendeu? O outro, independente da decisão dele, entendeu? Então isso para mim Sim. foi, foi de muito aprendizado. Mas e você? Qual que é o aprendizado que você teve com a gente? Ah, na verdade, assim, é uma experiência vivida do que o Paulo Freire mesmo fala. O processo de educação não é tudo concentrado no professor. E o aluno é o ser sem luz que cria seu conhecimento através do professor. Não, os alunos têm sua bagagem de vida também, né? Tem seus valores. E quando encena isso através do teatro, isso traz muitas. Assim, é difícil até delimitar uma característica, porque são tanto conhecimento que é difícil quantificar, porque é um conhecimento baseado na vida, né? Baseado na emoção, no sentimento, na dor. E muita gente também, né? Esse nem tanto, mas o outro, você pode até perguntar para o Tiago. No primeiro, a Vicky trouxe a experiência de vida dela. E isso cria uma sensibilidade, isso também cria um exercício de empatia muito importante no mundo de hoje, onde se prevalece só o egoísmo, a ganância, a, a ambição, né, de poder, de dinheiro. E tá junto, tá com, né, fisicamente, presencialmente junto. Isso já cria uma sensação também que é muito satisfatória, né? Porque quebra o individualismo também, quebra um pouco dessa realidade em telas que a gente vive. E o melhor que é isso que eu te falei, é um exercício também de esperança, de esperançar, né? Isso. Então, a Agora eu tô partir feliz. disso, da nossa experiência, desculpa te cortando um pouquinho, Uhum. mas a partir dessa nossa experiência, eu acho que o mais importante é isso, é a gente ter subsídios para pensar uma outra forma de mundo, né? De valores. Você tocou no ponto, né, do que Paulo Freire falava, né? É esperança de esperançar, não de Exato. esperar, porque esperar é espera. Agora, esperançar, você levanta, você toma uma atitude. Então, quando eu fiz teatro, eu, teve um episódio com a menina que ela nem conversava direito, ela tinha muita vergonha e depois que ela terminou o teatro, visivelmente ela estava melhor, estava comunicando melhor. Foi apenas 3 meses de oficinas. Aí eu queria saber qual que você acha, trazendo esse relato de a menina que ela tinha vergonha do rosto, ela tinha vergonha de se aparecer. Então, tipo assim, o quanto que o teatro ajudou ela, eu queria saber o quanto o teatro transforma pessoas e se você também tem algum caso específico de, tipo, alguma aluna, algum aluno que você trabalhou, ou que era tímido, ou que tinha algum problema que o teatro ajudou, e qual a importância do teatro que você vê nessas questões e outras também. Ah, sim, eu posso até falar pela minha experiência. Eu sempre fui uma aluna muito tímida. Sabe aquela que tinha uma vergonha de perguntar para o professor o que não tinha entendido direito? No começo, o esporte me ajudou, mas depois também que na escola eu comecei a restar no banco, ser uma das últimas escolhidas para o time, daí começou a me deixar mais tímida, mais insegura ainda. Então, quando eu comecei a fazer teatro, comecei a fazer teatro Macunaíma, aqui em São Paulo.
Eu já senti eu já senti uma questão de uma se questão de se desabrochar, né? desabrochar, né? De De você, você colocar você colocar para você fora, para te fora, te tirar tirar daquela forma daquela forma enclausurada que a enclausurada gente que a mesmo gente se mesmo se coloca, coloca, sabe? sabe? Então isso Então isso já já posso dizer posso que dizer foi que foi muito muito desabrochador. E daí desabrochador. E daí também também eu vejo eu sempre vejo, quando eu sempre quando eu dava dava a oficina a de teatro oficina de para os teatro meus para os meus alunos, alunos, era era, ficava ficava bastante bastante diferente minha diferente forma minha de forma de diálogo com diálogo com eles, eles. porque Porque também essa também essa autoridade do autoridade do professor, professor, né? Eu né? acho que Eu às acho que às vezes vezes intimida mesmo os intimida mesmo os alunos. alunos. Mas quando eu Mas quando eu aplicava aplicava a oficina, oficina, essa questão essa de questão de não haver não haver diferença diferença entre o entre o espectador e o espectador e o ator ator desloca desloca dessa dessa sensação de sensação de insegurança insegurança perante as perante as supostas supostas autoridades, autoridades, como como professor, por professor, por exemplo. exemplo. Então, eu acho que Então, eu dentro acho da que sala dentro de da aula, sala de aula, quando eu aplico o quando eu teatro do aplico o teatro do oprimido, oprimido, é porque nem é porque sempre nem assim sempre assim os os coordenadores coordenadores deixavam. deixavam. Quando eu dava Quando eu aula dava na aula escola na escola pública, pública, no ensino no médio ensino médio fundamental, eu dava fundamental, eu dava teatro, teatro, porque porque tem mais tem mais gritaria, né? gritaria, Tem mais, né? Tem então aí você mais, se então aí você se solta, solta, você tira você aquelas tira aquelas amarras. amarras. E E eu acho eu que acho é que é transformador, é isso que transformador, você é isso que falou. você Você falou. deu o Você deu o exemplo dela em exemplo três dela em 3 meses. meses. Tem gente Tem que gente na que primeira na primeira semana semana já se já solta, se se solta, se liberta, né? liberta, né? Sim, né? E como o teatro é importante, porque antigamente eu achava que o teatro era só você se chegar e ensaiar a peça e apresentar. Mas quando eu comecei a fazer oficina de teatro, é muito mais que isso. Nós tínhamos um exemplo, uma aula que era o começo da aula, to, to, todos os alunos iam andando pelaquela sala e se encaravam. E tipo, olhavam um no olho do outro, e andando e olhando, olhando, andando e se encarando. E olhando um no olho do outro, entendeu? Então, tipo, o que eu pude, tipo, o Thiago, até o Thiago que participou do outro Terra Jovem e esse ano estava como fotógrafo, ele participou também, a gente estava junto. E como a gente aprendeu que o teatro não é só atuar, entendeu? É uma série de coisas, é os exercícios, é você, tipo, se conhecer, entendeu? Eu acho que esse negócio de você se conhecer é muito importante e o teatro abrange isso tudo, entendeu? Isso é, Perfeito. Perfeito. no caso, a arte em si, né? A, tan, tan, tantas peças quanto as aulas em si, entendeu? Porque é toda uma preparação. Você acha que falta mais aulas de teatro, principalmente nas periferias, para as pessoas pobres, mais investimento em ter isso? Ah, eu Eu acho. acho. E não é E não difícil, é porque difícil, muitas porque das muitas das escolas escolas públicas têm um públicas têm pequeno um pequeno auditório auditório ou um ou um palco palco perto da perto da quadra. quadra. Eu acho, Eu mas é que acho, tem mas é essa que tem questão essa da questão da disciplina, né? disciplina, Que a né? Que a escola também escola é uma também é uma instituição instituição disciplinadora. disciplinadora. Então, Então, nem nem todo, né, todo, não é, né, não é não é em qualquer em lugar que qualquer a gente lugar que a gente possa, pode possa, se pode se soltar, pode soltar, pode gritar, pode gritar, pode atuar, né? atuar, Tem né? aquela Tem questão, aquela ah, vai questão, ah, vai atrapalhar a aula atrapalhar dos a aula dos outros. outros. Mas eu Mas acho que eu acho que poderia ser poderia ser instaurado como uma instaurado como uma disciplina disciplina optativa. optativa. Só que, Porque, assim, o assim, ao contrário do que a contrário do que a gente gente sabe que é o sabe que é o certo, o certo, o governo anda na governo anda na contramão. contramão. Por Por exemplo, eu lembro exemplo, eu lembro que que quando já quando tinha já acabado tinha a acabado a pandemia, pandemia, eu estava eu dando estava aula no dando aula no estado, estado, como não como não bastasse bastasse não ter aula de não ter teatro, a aula de aula de teatro, a educação aula de física que educação eles física que eles adoravam, adoravam,
eles tiraram do Eles ensino tiraram do ensino médio médio e e colocaram colocaram online. online. Quem é que vai Quem é fazer que aula vai de fazer aula de educação física educação online, ficar física lá no online e ficar lá no polichinelo, polichinelo? né? Né? E é isso que é esse É tipo isso de que é esse contato tipo que de tem contato que tem com os outros com os alunos, de outros fazer o alunos, de time. fazer o time. Que nem no teatro Que também, nem você no está lá teatro também, você reunido, está lá você cria um reunido, roteiro você junto, cria um sem roteiro cena. junto, sem Então cena. parece que o Então poder, a parece que o política poder, a política, desfaz esses espaços de desfaz esses espaços de integração e que integração são e que potentes são para a potentes para a transformação da transformação da sociedade, né? sociedade, né? Sim, pô, é super importante. Você até falou que inferir, mas só que eu até lembrei, né, no caso, a reforma do ensino médio, eles também, né, cortando aula de história, aula de filosofia, aula Pois de é, sociologia. Parece que eles não querem que o povo aprende, né? E pelos menos exatamente. aqui onde eu moro, né? Essa questão do teatro, pelo menos aqui onde eu moro, em escolas municipais é meio complicado, mas em escolas estaduais, aqui é escola em tempo integral, né? Tem algumas escolas que é É a tempo integral TEI, e TEI, aqui isso. aqui também. também. Então talvez, né, nesse quesito, como é tempo integral, seria mais fácil inserir o teatro, porque aonde eu consigo dar as oficinas de hip hop é, é, é mais fácil ir numa escola em tempo integral, porque como é ali o dia inteiro, você pode agendar um tempo maior, né? Mas isso também é óbvio que se o governo apoiasse diretamente, seria algo muito melhor, entendeu? Ah, com Ah, com certeza. Se certeza. houvesse um Se houvesse um projeto também projeto para você também para você aplicar essa sua aplicar essa sua oficina Isso. oficina do rap do para rap várias para várias escolas da escolas da região, né? região, né? Sim. E o E o teatro teatro também. também. Só que é uma coisa, igual você trabalha com teatro, eu trabalho com rap, a gente, tipo assim, é algo que tipo, se a gente quer trabalhar, a gente precisa ir lá praticamente implorar, principalmente que eu vejo que eu faço, você tem que pegar um PDF, mandar, e eu não tô falando que tipo que tá errado, mas é mó burocracia para Uhum, uma coisa boa. exato. Exato. E eu sempre falo com a escola, beleza, eu faço, eu não preciso fazer nada do meu PDF. Vocês me dão o tema que vai ser sobre educação e eu passo, entendeu? Mas é mó burocracia, tem que ir na escola, pedir de autorização disso, autorização. Assim, você vai hoje, você só vai lá fazer o seu trabalho só daqui 3, 4 meses, que aí que sai. Então, tipo assim, se sair, né? É mó burocracia. Infelizmente tem isso também, né, Cláudio? É, É, exatamente. exatamente. Tem Tem um um sociólogo sociólogo que eu estudei nas que eu ciências estudei nas sociais, ciências que é o sociais, Max que é o Max Weber, que ele Weber, fala que ele que fala a que a função da função palavra, da né? Que a palavra, né? Que a função função da da burocracia burocracia é é organizar, mas é organizar. Mas é impressionante como a impressionante nossa como a nossa burocracia burocracia trava, trava, né? né? Ao invés de Ao invés de organizar as organizar coisas, as ela coisas, ela trava. trava. Sim, e como diz, infelizmente, né? Você Infelizmente. estu, e- e- estudou na PUC, se não me engano, a PUC é uma das melhores faculdades do Brasil. É a segunda ou terceira, se não me engano, como É é das que é? É, das particulares, é uma particulares das é uma das melhores. melhores. Se eu não me Mas engano, também, Mas também a, desculpa. até o professor Leandro Carnal chegou a dar aula, aí na Sim, PUC, sim, ou não? mas eu acho que ele mas eu deu acho aula que ele na deu PUC aula do na Rio PUC Grande do do Rio Grande Sul. do Sul. Ah, tá. Ah, E ele, E acho que ele, ainda acho que tem alguns ainda tem cursos alguns online cursos online vinculado à vinculados PUC. à PUC. Não tenho Não tenho certeza, mas teve certeza, uma mas época teve que a uma PUC época que do a Rio PUC Grande do do Rio Grande Sul do Sul ofertava os ofertava cursos os cursos dele, da dele, da Djamila Djamila Ribeiro, Ribeiro, esses esses pensadores mais pensadores mais pop, pop, assim, né? assim, né? Mas o é, Paulo Mas o Freire Paulo trabalhou Freire na trabalhou na PUC. PUC. E ah, a E a professora Estela professora Estela Graciani, que Graciani, que era a era a coordenadora lá do coordenadora lá do NPC, NPC, ela foi ela foi assistente assistente direta dele. direta dele.
nessa Caramba, época? caramba. Deve ser um maior aprendizado, né? Ter Sim, trabalhado com Paulo Freire. O, com Com certeza. o, certeza. o Cortella, que trabalhou diretamente com ele, né? Ele fala nas entrevistas de Paulo Freire e fala muito bem, entendeu? Porque realmente era um educador excepcional. Mas agora, falando do pessoal, hora de das perguntas mais pessoal. Se você pudesse se encontrar, você, uma menina com 10 anos de idade, você acha que ela sentiria orgulho da mulher que você se tornou? Ah, que Que bonitinho. bonitinho. Eu acho que em Acho que certos em pontos certos sim, pontos sim, mas em certos mas em certos pontos pontos não. não. Porque com Porque 10 com anos 10 também, na anos minha também, na minha época, época, a gente a tinha uns gente tinha uns valores mais valores mais agregados à agregados à novela, novela, né, ao né, ao consumo. consumo. Então, Então, alguns alguns valores que só o valores que só o tempo tempo foram foram desmantelados, assim, no desmantelados meu no meu imaginário. imaginário E nos meus e nos meus valores também, valores né? também, né? Então, eu Então, acho eu acho que que a menina a com 10 menina com anos 10 talvez anos talvez falasse: falasse: ah, não se ah, não veste se tão veste tão bem, bem, dentro desse desse sentido sentido mais mais fútil, fútil, sabe? sabe? Podia Podia ser mais ser mais vaidosa, vaidosa, podia podia gostar mais gostar de mais se de se vestir vestir bem, de bem, de se maquiar se maquiar melhor. melhor. Eu Uhum. acho Eu que acho que talvez talvez nisso nisso pudesse ficar pudesse um ficar um pouco pouco decepcionada. decepcionada. E se você pudesse dar um conselho para essa menina, qual conselho você daria? Ai, Ai, tipo, tipo, daria daria um um conselho conselho relacionado relacionado a a sempre sempre procurar procurar o ato o de ato de esperançar, esperançar, Isso. né? né? Sempre Sempre também também ser ser crítica crítica com as com as falácias do falácias do mercado mercado capitalista, né? capitalista, né? E E não perder a não perder a força. força. Tentar Tentar ter uma ter uma força força dentro da dentro da resiliência, aquilo que você resiliência, estava aquilo que você estava falando. falando. Ô, Cláudia, daqui a 10 anos, aonde que você quer estar? Ixi, Ixi, ainda não ainda sei, não sei, sabe? sabe? Não. Não. De De repente, com uma vida repente, com mais uma vida mais estabilizada, tendo estabilizada, tendo prestado um concurso prestado como concurso como professora, professora, talvez isso, talvez ou isso, ou talvez não talvez não também. também. Acho Ah, Acho que, que, ah, ah, acho que a gente acho tem que que a gente tem que ser ser também também aberta à aberta à imprevisibilidade da imprevisibilidade vida da e à vida e à mudança de mudança de planos, né? planos, né? então, Cláudia, eu queria, obviamente, que já, já chegando à parte final da nossa entrevista, que realmente foi muito boa, eu até Eu que queria te dar uma Eu que agradeço. pergunta. agradeço. Essa é uma pergunta que eu faço a todo o convidado meu, que também é algo que eu quero saber de todo convidado, que ela não é minha, mas é de alguém que também é do teatro, que eu gostava muito, que é Antônia Bugiarra. Então, Cláudio, eu Ai, queria saber, demais. queria saber de você, Cláudio, na sua opinião, o que é a vida? Nossa, que Nossa, não, que não não esperava. esperava. Ai, Fala para mim. nossa, peraí que eu Nossa, peraí que preciso eu preciso refletir um refletir um pouquinho. pouquinho. Eu acho que a Eu acho vida que a vida também também é um é palco, um né? palco, Fazendo né? alusão Fazendo ao alusão teatro que ao a gente teatro que a gente estava estava conversando conversando agora. agora. E que eu acho que a E que eu gente acho que a busca gente construir busca o nosso construir o melhor nosso melhor papel, para atuar papel, da para melhor atuar da forma melhor forma possível, né? possível, né? Tentando Tentando superar as superar adversidades, diversidade, superar superar
a loucura do a mundo loucura do também, mundo também, e e ver que a ver que a condição da condição da vida vida não está só não está baseada só na baseada na racionalidade, né? racionalidade, né? Tem Tem uma, uma, tem um tem um outro, outro, tem um outro tem lado um que outro muitas lado que vezes, muitas assim, de vezes, uma assim, de uma forma forma humana eu não humana eu não entendo, entendo, mas mas que tá aí, que tá né? aí, né? Não sei se eu tô Não sendo sei se eu tô sendo muito muito abstrata. abstrata. Não, cara, eu acho que quando a gente pergunta isso, a gente tem muita resposta possível e cada um tem a sua. Não é importante que você respondeu também ao grande Antônio Bujan, que apresentava o programa Provoca, além de ter uma carreira na arte, no teatro incrível, no programa Provoca, eu ficava O olhando, filho cara, O dele filho também dele é também é ótimo, ótimo, que ao era da que banda era da banda Karnak. Kanak. o André Bujan, se eu não me engano, Isso. Isso. esse também. Mas, o Cláudio, essa entrevista eu adorei, e muito obrigado por você ter Eu que aceitado. te Eu que te Mas agradeço o agradeço convite. o convite. antes de acabar essa entrevista, eu queria te fazer uma pergunta. Tem algo que eu não tenha perguntado, ou algo que você ainda não disse, que você gostaria de falar antes da nossa entrevista acabar? Ah, eu acho Ah, que eu acho isso que foi bem isso foi bem abrangente. abrangente. Eu acho que Eu dentro acho que também dentro do que também do que a gente a combinou gente combinou né, dos dos temas temas relacionados relacionados ao ao teatro, à teatro, à educação, educação, ciências ciências sociais. sociais. Eu acho Eu que acho que você foi você foi completinho. completinho. Mas se eu lembrar de Mas Então, se eu alguma lembrar de coisa, eu te alguma dou coisa, um eu te dou um aviso e a gente aviso e a faz gente faz um um segundo sim, segundo round de round de sim. entrevista. entrevista. Então, galera, esse foi o BSH do Rap Convida com ela, Cláudia Ferraz. Ela é professora, ela é pesquisadora, entendeu? As aulas dela, aqui eu tive, foi maravilhosa. E infelizmente a gente precisa falar que tem aulas que a gente quer que acaba rápido, e isso eu acho que acontece com todo mundo. Mas tem aula que parece que é o caso da, da aula que essa mulher deu, que dá vontade de Oh. pegar o relógio do tempo e travar o tempo para essa aula durar o dia inteiro e não passar. Entendeu? De tão boa que é, Cláudia. Muito Ai, obrigado. querido, gratidão. Gratidão. De Só coração. é tão, Só é se foi tão se boa, foi só tão foi boa, tão só boa foi porque tão tinha boa porque tinha vocês vocês também. também. Tá Valeu, bom? Cláudia. É isso. Só deixar um último recado que ano que vem, se você for vir de novo, eu faço questão de ir lá e assistir a sua aula. Ai, Fechou? Vou vou adorar adorar, revê-lo e Falou. adorar revê-lo contar com a e sua adorar contar com participação. sua participação. O Rap convidou hoje com ela, Cláudia Ferraz. Beijo, Falou, Beijo, querido. também. querido. Super